Olá, boa noite. O Ministério Público na província de Inhambane emite 1.127 multas a igual número de gestores de instituições públicas por terem tardiamente declarado os seus patrimônios. Presidente do Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo, William Tunzini, saúda os muçulmanos pelo início do Ramadã. Estes são alguns dos assuntos que nos oferecemos a desenvolver na presente edição do Mais Info, Jornal da Vilanculo TV. Até já para os seus desenvolvimentos. Cidadãos em Vilanculo choram o desaparecimento físico do músico moçambicano Hortêncio Langa. Esta é uma notícia que iremos conferir lá mais adiante. Por hora, saiba que o Ministério Público na província de Inhambane emite 1.127 multas a igual número de gestores de instituições públicas por terem tardiamente declarado os seus patrimônios. O Ministério Público em Inhambane afirma que o sistema de declaração de patrimônio está devidamente instalado. O magistrado do Ministério Público em Inhambane afirma que este sistema irá melhorar o sistema de pagamento das multas devidas ao Estado moçambicano. Comparativamente com o ano transato, 4.450 declarações deram entrada no Ministério Público e neste ano deram entrada no Ministério Público mais de 1.127 declarações de multas dos gestores públicos que procederam o seu dever tardiamente. Na província de Inhambane, podemos afirmar com tranquilidade que o sistema de declaração de patrimônio está devidamente instalado, está a funcionar regularmente, bastando, por exemplo, verificar em termos de dados estatísticos que no primeiro trimestre de 2020 recebemos, portanto, 4.450 declarações. Neste universo, 1.149 declarações são declarações iniciais, 3.187 são declarações de atualização e 120 são declarações, portanto, de cessação de funções. Quando fazemos uma avaliação comparativa com o ano 2020, notamos ter havido um crescimento correspondente a cerca de 2.035 processos, que equivale a uma percentagem de 45% de aumento. O magistrado do Ministério Público disse que ainda existem alguns gestores públicos que ainda não procederam ao depósito das suas declarações e esperam que o sistema das declarações funcione devidamente. Os gestores públicos obrigados a este dever de declaração olvidaram ao seu dever de declaração de patrimônio no ano passado e só agora é que efetivamente apareceram. Portanto, neste momento estão já ativas cerca de 1.127 multas que serão adjudicadas a estes gestores públicos que prestaram o seu dever tardiamente. No outro desenvolvimento, Alfredo Tomo disse que existem alguns prevaricadores neste processo de declarações de patrimônio que recebem os ordenados fora do sistema do STAF. Acreditamos que ainda há gestores públicos que, por qualquer razão, não procederam o depósito das suas declarações. Acreditamos que haverá provavelmente ao longo do ano cessações ou nomeações. Então, o sistema de declarações funciona, portanto, de forma permanente. Acreditamos que vamos ainda receber declarações e, caso a caso, vamos sindicar para verificar se trata-se de uma declaração tardia ou nem por isso. Convidar a todos os gestores públicos a procederem com o depósito das suas declarações. Não existe ao nível da comissão de recepção, digamos, uma estratégia possível de escapar às sanções por falta de declaração de patrimônio. Enquanto isso, o presidente do Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo, William Tunzini, saúda os muçulmanos pelo início esta terça-feira do mês de Ramadã. Por outro lado, o edil do Conselho Autárquico de Vilanculo quer que durante este momento os muçulmanos orem pelo fim dos ataques terroristas
em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Além de orações, William Tunzina apela ao reforço de solidariedade através de angariação de donativos a favor dos deslocados e vítimas dos ataques de terrorismo. Queremos que os muçulmanos, especialmente os de Vilanculo, no seu característico espírito de bondade, reforcem a solidariedade, coletando o que podem para apoiar o povo sofrido de Cabo Delgado, disse William Tunzini, de acordo com a informação que consta na página oficial do Conselho Autárquico de Vilanculo. Em saudação a este grupo religioso, o dirigente apela a maior vigilância para evitar infiltrados nas mesquitas e outras manifestações típicas dos muçulmanos. E por fim, o presidente do Conselho Autárquico de Vilanculo, William Tunzini, deseja aos muçulmanos paz, harmonia e justiça social, valores inspirados do Islã. Up to now, penguin only defense from poachers was to roll up into a ball. But now all species are protected by law. So please, never buy penguin meat or scales. When the buying stops, the killing can too. Japão vai despejar água de Fukushima no mar. O governo do Japão autorizou nesta terça-feira que a água procedente da usina nuclear de Fukushima, palco de um desastre em 2011, seja despejada no mar. A decisão foi formalizada em uma reunião do primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga com membros de seu gabinete. A manutenção da central de Fukushima Daiichi gera por dia o equivalente a 140 toneladas de água que, mesmo após o tratamento, contém trítio, um isótopo radioativo do hidrogênio de baixa periculosidade. Tal ação é alvo de críticas de países como Coreia do Sul e China. Seguimos em frente com a segunda edição da semana do Manzinfo, que já caminha para a sua reta final, mas antes vamos espreitar a página cultural com indicações de que cidadãos em Vilanculo choram o desaparecimento físico esta segunda-feira vítima de doença do músico moçambicano Hortêncio Langa. Moçambique perdeu esta segunda-feira, vítima de doença, um dos seus melhores e conceituados músicos que tudo fez para o desenvolvimento da cultura nacional. Trata-se de Hortêncio Langa, que ao longo da sua vida brindou os moçambicanos com suas músicas de intervenção social, política e educativa. Em Vilanculo, os cidadãos choram a morte deste quadro da nossa cultura e dizem que deixou um enorme vazio no mundo da música. Sempre quando nós perdemos alguém que tanto amamos ou talvez que significa muita coisa para nós, é difícil encontrar palavras certas para poder descrever. Então, eu conhecia ele no âmbito numa área da música, né? E é difícil falar da música em Moçambique e não falar de Hortêncio Langa. Eu aprecio muito a música e no momento que eu às vezes fazia o quê? Eu me dedicava muito a aprender alguma coisa ou fazer composições. Eu olhava muito mais sobre como ele fazia composições dele. E da forma de como ele também gostava de instruir os outros. Eu gostava muito. Pena que eu não tenho muitos detalhes sobre ele, mas eu apreciava, sim. Nós perdemos um grande quadro na área cultural. Ele, na verdade, executava muitas atividades na área cultural, além de ser artista. Ele, em algum momento, até fazia parte de alguns concursos musicais, ele como membro de júri. E além de ser membro de júri, ele primeiro ensinava aos concorrentes como é que eles podiam se comportar ao palco, visto que aqueles concursos, em algum momento, é que comprometiam os concorrentes que no futuro sejam artistas de renome aqui em Moçambique. Nós temos muitos artistas aqui que passaram de N academias de formação musical, onde o Hortêncio Ernesto Langa fez parte, não é? Como estrutura, se posso dizer.
O técnico da Casa de Cultura Municipal em Vilanculo diz que o país perdeu um grande ícone da música moçambicana e desafia aos músicos a seguirem em frente com o trabalho deixado pelo Langa. Bom, visto que ele fez a parte dele, ainda neste mundo, né? O país, na verdade, tem que arrecadar as mangas, acreditar naquilo que foram os ensinamentos de Hortêncio Ernesto Langa. Assim é que não vamos perder o foco daquilo que é a cultura, o foco daquilo que foi o ensinamento de Hortêncio Ernesto Langa. A mensagem que eu deixo para os artistas é que voltem a ficarem e reconhecer aquilo que foram os ensinamentos de Hortêncio Langa, para eles não poderem se desviar daquilo que o contorno é a essência da nossa música moçambicana, porque Hortêncio, na verdade, foi o pilar da música moçambicana. Nós podemos levar aquilo mesmo que ele ensinava, ou aquilo que mesmo, na verdade, ele aliás, era, né? E para poder fazer o que... para poder, quer dizer, mudar, fazermos qualquer coisa nossa, né? Para mudar as coisas. Podemos levar aquilo, mas, para falar a verdade, nós vamos ter um vazio, porque agora as pessoas esquecem de fazer algumas coisas nas regras. Ele era uma pessoa que gostava de fazer as coisas na base de princípios e aquilo tinha bons resultados. Então, quando perdemos alguém dessa natureza, que tem princípios, praticamente nós não teremos um parâmetro. Tá vendo? Então, vamos perder alguns princípios de como a música tem que ser. Sim, há um perigo por termos perdido a ele, mas não querendo tirar a esperança, falar a verdade é que nós podemos melhorar se ainda levarmos a peito aquilo que era o ensinamento dele, como ele trabalhava. Nascido a 23 de março de 1951 na província de Gaza, Hortêncio Langa morre aos 70 anos de idade e deixa uma viúva e 4 filhos. Com esta triste notícia do desaparecimento físico esta segunda-feira do conceituado músico moçambicano Hortêncio Langa, damos o ponto final à presente edição do Mais Info, jornal da Vilanculo TV, restando-nos apenas o tempo de agradecermos o calor da sua companhia e fique sempre ligado às novidades da Vilanculo TV.